contribuinte poderá cancelar um cupom fiscal eletrônico? Sim, desde que a venda não aconteça, desde que a mercadoria não chegue nem a sair do estabelecimento, o cupom fiscal poderá ser cancelado. O prazo máximo é de 30 minutos a partir da geração do cupom fiscal eletrônico. Marcelo, e aqueles cupons fiscais eletrônicos emitidos pelo SAT que venham a ser cancelados? Eles precisam ser escriturados? Sim, todo cupom emitido pelo SAT ele precisa ser escriturado. No caso dos cupons cancelados, eles serão escriturados com valor zero. Eu posso utilizar o meu ECF para impressão do extrato? Por parte da Secretaria da Fazenda, não existe nenhuma restrição quanto a esse uso. O que o estabelecimento precisa verificar? Ele precisa contactar o fabricante daquele ECF para verificar se ele faz uma remanufatura daquele equipamento, remova a base fiscal e transforme aquele ECF numa impressora não fiscal. Fazendo isso, ele poderá utilizar normalmente. A base removida e todas as informações fiscais tiradas de dentro do ECF precisarão ser armazenadas pelo estabelecimento pelo prazo decadencial. Você pode explicar como funcionará o processo de ativação do SAT? O procedimento de ativação do SAT compreende duas etapas. Na primeira etapa, ele precisa estar conectado na internet, ele vai acessar o site da Secretaria da Fazenda na função de acesso à retaguarda do SAT, ele vai vincular o CNPJ do estabelecimento ao número de série do equipamento e vai escolher o certificado digital que ele vai usar no SAT. Se o certificado digital no padrão ICP Brasil, de máquina, ou o certificado digital gratuito fornecido pela Secretaria da Fazenda. A segunda etapa, ele precisa ativar um software que vem junto com o SAT, um software que é fornecido pelo fabricante. Aí ele vai informar qual é o aplicativo comercial que ele vai utilizar para conversar com o SAT e, finalmente, ele vai informar o código de vinculação contendo o CNPJ do estabelecimento, o CNPJ da software house. Esse código de vinculação precisa ser assinado digitalmente no padrão ICP Brasil pela software house. Após essas etapas, o SAT está pronto para funcionar. Para entendermos o procedimento de ativação, vamos acompanhar o seguinte tutorial. Iremos acessar o sistema de retaguarda do SAT através do site da Fazenda. Utilizar a opção Contribuinte Desenvolvedor no menu. Selecionar Contribuinte e então o certificado digital. Para os contribuintes não cadastrados no domicílio eletrônico do contribuinte, utilizar o login e senha do posto fiscal eletrônico. O primeiro passo para ativar um equipamento SAT é fazer a vinculação do número de série do equipamento SAT com o contribuinte. Podem ser vinculados mais de um número de série por vez. No caso, iremos demonstrar com somente um número de série. É importante informar também o e-mail. Nessa demonstração, estamos utilizando a opção ACSAT, mas o contribuinte pode também usar a opção ICP Brasil. Verificar os dados e clicar em Confirmar. Clicar em Confirmar no termo de aceite. Agora, vamos verificar a nova situação do equipamento, que passou a ser vinculado ao contribuinte. O próximo passo é fazer a ativação através do programa de ativação fornecido pelo fabricante, ou através do AC. Nesta demonstração, estamos utilizando um programa que simula o programa de ativação. Deve ser informado o CNPJ do contribuinte e o código de ativação. Durante o processo, o SAT receberá o certificado da Fazenda após um certo intervalo de tempo, já que neste caso optamos pela opção ACSAT durante a vinculação do equipamento. O último passo é informar o código de vinculação, que deve ser informado pela software house ao contribuinte.
Concluído o processo, vamos verificar novamente a situação do equipamento SAT. Pronto, o SAT já está ativo e pronto para emitir cupons fiscais eletrônicos SAT. Marcelo, onde o contribuinte poderá verificar os parâmetros de transmissão do SAT? O SAT ele possui dois parâmetros de transmissão. Um parâmetro de transmissão curto e um parâmetro de transmissão um pouco mais longo. O primeiro parâmetro, o parâmetro curto, serve para que o SAT procure internet num período curto de tempo, por exemplo, de hora em hora ou de 2 em 2 horas. O segundo parâmetro é um parâmetro maior, um parâmetro que vai até 10 dias e precisa o estabelecimento sincronizar o SAT com a Secretaria da Fazenda dentro desse parâmetro maior para que o SAT não seja bloqueado. Esses dois parâmetros o contribuinte consegue consultar no site da Secretaria da Fazenda, entrando com o seu CNPJ e selecionando o número de série do SAT. Então estará lá uma relação do parâmetro menor e do parâmetro maior.